Bom, estamos aí. Meus amados! Estamos aí, gente. Pois é. Hello! Boa noite. Estamos ao vivo. Oi, pastorzão. Boa noite, querido. Como é que você está? Bom, ontem foi tremendo, hein? Luquita ontem arrebentou, hein? Meu Deus do céu. O menino tá com a corda toda. Mas glória a Deus, muita alegria também, né? A consagração da Luísa, poxa. Poxa, ontem foi o dia perfeito, né? Ontem foi o dia perfeito. Maravilhoso. Um dia de bênção. Glórias a Deus. Foi emocionante, foi mesmo. Ó, eu fiquei emocionado ontem. Ontem foi só de ver ele ali falando, e a palavra muito boa. Poxa, assim, do céu mesmo. Muito boa. Não, e assim, tranquilo. Aquele jeito dele, né? Saudade da. Ai, cara. Do jeito dele pregar, da maneira como ele dele falar, pô. Ali vendo os dois, ele Mateus e Cíntia, Neném, enfim, toda a família lá, pô, maravilhoso, né? Emocionante. Dias assim, né? Esses dias assim que renovam a gente assim a mil, né? Glória a Deus. É. Mas é isso. Deus tem nos abençoado com essas coisas, né? Deus tem nos abençoado, tem nos mostrado que Ele está fazendo a obra, né? Que Ele está fazendo. Ele está fazendo. Não somos nós, Ele está fazendo. E hoje, assim, falar um pouco disso, né? Falar, na verdade, falar dessas coisas de que o Altíssimo está à frente da obra dele, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, né? Estão juntos. E é algo importante da gente entender, né? Oi, TT, boa noite. Como tá, minha amada? Ô, querida, a paz do Senhor. Pitacílios, Lulis. Glória a Deus. Ô, glória. Deus é bom demais, cara. Deus é bom demais. Estava comentando aí com o pastor do culto de ontem. Essas coisas que marcam a gente, momentos muito especiais assim que a gente compartilha, que a gente vê, que mexe com a gente, né? Mexe com a gente. É muito bom, muito bom, muito bom. Ver o quanto Deus tem sido fiel e tem feito, né? Tem trabalhado. Então, assim, dando continuidade ao que a gente vem estudando dentro da palavra, né? A gente vem estudando falando do Cristo, né? Falando de Jesus. E a gente
passou um bom tempo vendo o que o Antigo Testamento fala do Cristo, o que o Antigo Testamento fala de Jesus, né? Então a gente passou por, né, pelos livros históricos, pelo Pentateuco, profetas, salmos, cantares. A gente passeou no Antigo Testamento e viu ali, né, o Jesus sendo revelado, a vinda do Messias sendo revelada, as figuras messiânicas no Antigo Testamento, como testemunho da vida dele, né? Para o momento mais importante da humanidade, preparado pelo Pai, segundo a palavra, antes da fundação do mundo, né? Já sabedor de todas as coisas. E esse dia estava marcado, esse tempo estava estabelecido, né? E que a manifestação de Jesus entre nós, do Filho perfeito, que se esvazia da sua deidade e desce, né? E vem viver como carne, né? E ser sacrificado pelos nossos pecados, né? Pelas nossas dores, né? Pelos nossos erros, pelas nossas maldades, né? Essa que é a verdade. E esse... Opa! Deu uma desconectada aqui no Face. Mas por quá? Já... Pronto, quero ver. Agora já só o monitoramento vai mostrando, a gente vai mitigando. Enfim. E a gente... vendo falar desses testemunhos, entre tantos testemunhos, né? A gente de homens, de profetas, de reis e juízes, enfim. E agora a gente começou a ver o testemunho do céu. O que o céu testifica? Né? Qual é o testemunho do céu? O que o céu revela? Né, Jesus? E a gente viu a vinda dele, do nascimento dele, da chegada dele, dos anjos do Senhor preparando tudo de forma perfeita. Daqueles que vinham do Oriente, de José e Maria, como foi tratado toda aquela situação, né, em que os anjos atuaram, né, perfeitamente sobre... Né, obviamente debaixo da vontade do Pai, foi tudo perfeito, desde a concepção até o nascimento dele e a fuga para o Egito, né? Olha só, então foi tudo perfeitamente executado pelos anjos e Jesus vai para o Egito e chega um momento em que o perseguidor deles, Herodes, né, Herodes morre e ele pode voltar, e ele já pode voltar, e assim, José decide voltar, não voltar para a Judéia, né, já que ali onde houve a perseguição, em Belém, toda aquela situação, José volta a morar em Nazaré e retorna para Galiléia. Né? Uma terra afastada, uma terra longínqua, né? Um lugar, não era a principal cidade de Galiléia, na verdade era uma área, né, vamos dizer assim, não era uma das principais, era uma montanha, as casas, a gente esteve lá e viu como era aquilo ali, né? As casas, na verdade, encravadas nas pedras, na casa que pela tradição era dada como a casa de Jesus e Maria, né, e José, era uma casa encravada na pedra, escavada, uma coisa impressionante. E tem uma igreja em volta, né, e assim, e aquela casa mantida ali, né, nas suas condições, enfim. E a gente vê e a cidade de Nazaré, por conta disso, da peregrinação que tinha lá, a cidade cresceu e se desenvolveu enormemente, né? Mas na antiguidade, tanto o próprio Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Como se dissesse assim, poxa, aquilo não tem nada lá de bom, né? Aquilo
é um condado, uma cidade, um lugar, né, de moradia pobre, vamos dizer assim, né? Mas enfim, e interessante que Jesus passa esse tempo todo dele, né, morando em Nazaré, convivendo com a família, com os amigos, com toda a sua vizinhança, e chega um momento da manifestação dele para o mundo. E chega esse momento. E nesse momento, né, interessante que o primo dele, João Batista, João, né, que se tornou o Batista por batizar as pessoas no batismo do arrependimento, começou a batizar as pessoas nesse batismo de arrependimento, que era necessário se arrepender. Provavelmente ele começou 6 meses antes, né? A palavra diz que foi pouco tempo. Então, assim, eu ouso a dizer para vocês que, como João nasceu 6 meses antes de Cristo, provavelmente ele também começou o seu ministério no mesmo momento, com a mesma idade. E começou a pregar o evangelho, pregar o batismo de arrependimento, a purificação. Boa noite, Denise. E Jesus se apresenta para ser batizado, né? E eu quero começar por esse texto, né? E esse texto está em Mateus 3, a partir do 13. E eu vou ler aqui para você. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, Mateus 3, a partir do 13, né? Para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos, para se cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, esse é o testemunho do céu. O ministério de Jesus começa com o Pai falando para todos: esse aí é o meu filho. É nele eu me agrado. É ele que amo. É ele que me traz prazer. Por toda a obra, pelo todo o tempo que esteve comigo, mas pelo que ele vai fazer. Interessante que João, né? João fala assim: eu batizar você? Não, tá errado, não é isso. Você é que tem que me batizar e não eu. Mas preste atenção. Aquele que se esvaziou do que era, subsistindo na forma de Deus, vivendo no seio do Pai durante toda a eternidade, artífice junto com o Pai de todo o universo. E nada do que foi feito, do que foi criado, toda a criação, nada do que foi feito se fez sem ele. Então ele participou de tudo. E quis o Pai, com a cumplicidade do Filho, que ele viesse à Terra como um homem, se esvaziar de tudo,
se esvaziar, se humilhar e vir como o homem em carne, para ser tentado, para viver uma vida como carne, mesmo não tendo pecado. Passar por toda a vida dele, mas ser incompreendido, humilhado, triturado, traído, torturado, crucificado. Ele já sabia do que ia acontecer. Ele já sabia do propósito do Pai. Faz sentido para você? Esse é o meu filho amado. Mas é um amor tão grande que ele deu esse privilégio para o filho. Eu não faria isso, talvez. Dói pra gente, né? A mim, para você, é inimaginável, né? Mas para Deus não. Levar seu filho ao sacrifício por quem não merece, por quem rejeita, por quem fala mal e não ama, não compreende, não escuta. Mas Deus não. Ainda se alegrou de enviar o próprio filho. E ele diz para todo mundo ali: esse é o testemunho do Pai. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me dá prazer, me dá alegria. Mas, e João, naquela, não, peraí, você não. O batismo é para eles, não é para você. E como dissesse Jesus: mas eu vim em carne, eu não sou igual, eu não sou diferente deles. Eu não preciso me arrepender porque eu não tenho pecado, mas eu estou em humilhação aqui. Então que se cumpra em mim também o que está determinado. Se é para a gente ser humilhado e ser batizado, eu vou ser também. Eu não vou ser diferente de ninguém. Que se cumpra a justiça, toda ela. Né? Assim, note que assim, o João falou: não, se a concordância do João é a seguinte: se você está falando, meu amigo, tudo bem, eu não acho que seja isso não, porque eu não vejo que você precise desse arrependimento, mas se você está falando, eu topo, vamos embora, tamo junto. Percebe? Não que vale o que eu acho, vale o que você acha, Jesus. Não é o meu entendimento, a minha teologia. Tem isso. Se você está falando, acabou. Não se discute mais isso. Vambora. Agora, é interessante que esse mesmo texto em Lucas, né, diz que quando Jesus sai da água, orando ele, assim, Jesus em oração, saindo da água, vai orar. Enquanto ele está orando, o céu se abre. Não sei exatamente o que quer dizer esse céu se abre uma fenda no céu, se rasga o céu, eu não sei se eram nuvens, eu não sei o que é. Mas que há algum fenômeno no céu e que eles veem esse fenômeno e que vem uma pomba. A pomba, meu amigo, não é uma águia. Porque a gente pensava: não, eu quero uma águia poderosa, ave de rapina, né? Não. Vem uma pomba. Daquela que Jesus fala assim pra gente: olha, que vocês sejam, né, inofensivos como a pomba. Oi, linda pastorinha, que bom te ver. Glória a Deus.
Então vem uma pomba sobre ele. Vem uma pomba do céu, o Espírito Santo como uma pomba. A pomba tem uma referência bíblica, tem umas, assim, é lindo, né? Que é Noé solta a pomba para ver até quando ele pode sair da arca. Em que já a terra seca, que já e a pombinha traz aquele galho da oliveira, olha só. E Jesus nos ensina a ser inofensivos como a pomba. Então a ave que é especial na referência, né, na ideia de ser pura, né, de ser inofensiva. E vem uma pomba sobre ele. E o Espírito Santo, Pai, Filho, esse é um momento, sabe, do Pai que você vê literalmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É nesse batismo. O Pai fala do céu, meu filho amado. O Espírito Santo veio sobre ele. Não que ele não tivesse já o Espírito, mas vem assim, vem num momento especial do início do ministério de Jesus. E ali ele estava pronto para tudo. Era um momento crucial da humanidade. Começava ali a história da humanidade. Porque a história começa em Jesus, na redenção dele. Amém? Ora, isso, assim, assim é uma... E a coisa dessa predestinação, quando eu digo predestinação, não é aquela coisa teológica de que tem uns que são predestinados para isso. Não, eu estou falando da predestinação da humanidade, do ser humano. O ser humano é predestinado a viver em Cristo. Porque por isso o Pai criou o ser humano. A criação de Adão. Né? Então, assim, isso é uma... Nós somos predestinados, o homem, o ser humano é. Né? Por isso que o plano do Pai é que todos se salvem. Amém? Todos se salvem. E esse filho amado, né, o apóstolo Paulo fala assim, né, não exatamente sobre o batismo, mas desse amor que é do Pai pelo Filho e que através do Filho esse amor se irradia por todos nós. Não é que o Pai não ame a gente, o Pai nos ama e derrama esse amor para que através do Filho esse amor poderoso do Pai chegue a todos nós. A todos. Aí o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 1:5, diz assim, que nos predestinou para a adoção por Cristo em si mesmo, segundo a boa vontade de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, na qual nos acolhe no amado. Assim, é esse amor que nos predestinou para a adoção a todos nós, a todo ser humano, de todas as eras, do passado e do futuro. Nesse amor do Pai, que está no Filho. Ele é o Filho amado. Ele é o agente do amor. Ele é o agente que faz espalhar o amor nessa terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, é uma coisa assim, esse amor de Deus que na figura da pomba que repousa sobre Cristo. A pomba que repousa sobre Cristo é o Espírito Santo imbuído desse amor.
por todos nós, para fazer uma obra maravilhosa e que repousa sobre ele, naquele que não precisa de reconciliação, porque é o Filho amado, mas que por nós faz todo o sacrifício para que nós nos reconciliemos com o Pai. Então, ali começa o filme, ali começa tudo, ali começa. A gente fala da paixão da última semana, a gente vai chegar lá, né? Mas esse início é glorioso, porque o Pai não faz por menos. É o Pai, o Filho e o Espírito. Em outro momento, aí Jesus preparado, diz a palavra, ele vai para o deserto para ser tentado. Ele revestido, o primeiro a tomar uma sapatada é o capeta. Toma ali logo uma sapatada, perde logo o rebolado, sai daqui, já diz logo o que veio, né? Vai para o deserto para ser tentado e manda Satanás embora. Sai daqui, Satanás. Satanás sai fora. Já viu que era diferente agora, né? E Jesus vai pregar na Galileia e vai pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele prega aquele evangelho dele, o Pai com ele. O Pai ali em tudo, ele curando, trabalhando, fazendo milagres em todos os momentos, assim, o Pai totalmente acompliciado com o propósito dele mesmo, né? Com o plano dele, realizando todas as obras através do Filho. E passa-se a primeira Páscoa, passa-se a segunda Páscoa, e a terceira Páscoa vai se aproximando, que é o momento, né, onde Jesus vai ser sacrificado. E nesse momento, é um momento muito tremendo que Jesus está pregando, né? Esse momento é um momento que ele já começa a falar para os discípulos, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, né? E os discípulos estão viajando nas nuvens, né? Não estão vendo nada. E ele começa a falar, começa a ficar mais angustiado, mais calado, né? O texto de Mateus fala sobre isso. E chega um momento, né, que está lá no capítulo 9 de Mateus, que ele sobe um monte, né, e separa alguns discípulos. Para subir esse monte com ele. E lá nesse monte, né, eu vou ler o texto para vocês, né, Lucas 9, a partir do 28. Diz assim, e aconteceu que quase 8 dias depois, em Lucas é 8 dias, em Mateus ele fala em 6 dias, mas enfim, depois a gente fala sobre essa diferença. Mas depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam de sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Não sabendo o que dizia, assim, já meio atordoado com aquilo que estava acontecendo, a glória, né, em volta deles, eles vendo a glória, vendo Moisés e Elias numa visão,
E Jesus ali resplandecendo, iluminado, né? E verso 34, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Uma versão que diz: a ele dai ouvidos. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Em Mateus, essa mesma passagem está em Mateus 17, né? A partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus contigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E na nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, aleluia, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-lhe Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Então, assim, eles subiram ao monte para orar. E Jesus orando, orando. A glória de Deus começou a se manifestar ali. Começou a se manifestar ali. E apareceu Moisés e Elias. Como eu falei para vocês, já era entre a segunda e a terceira Páscoa. Provavelmente já devia faltar pouco tempo para a terceira Páscoa, a Páscoa na qual Jesus seria sacrificado. E aparece Moisés como representante da lei, o homem da lei, e aparece Elias como representante dos profetas, né? Talvez o maior dos profetas, ou um grande profeta. Apesar de não ter deixado nada escrito, ele, né, escrito por ele, mas escrito por outros que contam a história dele, ele era um homem maravilhoso e tanto um quanto o outro eram figuras messiânicas do Antigo Testamento. Os dois. Né? E eles vêm, como dizem Lucas, para falar da morte dele que aconteceria em Jerusalém. Para dizer, a gente não sabe o que eles conversaram, mas para dizer, poxa, Jesus, está chegando a hora. Aquilo que a gente profetizou, que a gente falou, que a gente creu durante toda a nossa vida, durante toda a vida de Israel, durante todo o tempo da humanidade, desde Adão, quando foi expulso lá do paraíso, a gente espera esse dia, e esse dia vai se cumprir agora. Está chegando a Páscoa, está chegando o momento de você deixar a Galileia. Está chegando o momento desse ministério galileu, apesar de você já ter ido muitas vezes para lá, mas como um grande refúgio na Galileia, chegou o momento que a humanidade precisa. Chegou o grande dia está chegando. Né? E eles ali, e aquela glória, porque diz que eles estavam envolvidos numa grande glória, junto com Moisés e Elias. Os
Os discípulos não sabiam o que faziam nem o que falavam, né? Ficaram atordoados com aquilo. Primeiro de ver Moisés e ele, mas como é isso, né? Que eles estão aqui? O que está acontecendo? A gente vê nos evangelhos que esse momento eles ainda estavam brigando entre si sobre quem era o maior, quem, né? E eles estavam numa disputazinha entre eles, bem humana, carnal, igual a gente, hein? Igual a gente. E de repente vem a glória. De repente vem uma nuvem que envolve todo mundo. Eu entendo essa nuvem como um abraço, sabe? Um aconchego do pai no filho. Aquele filho, é agora. Chegou a nossa hora. E é aquele momento especial dentro daquela nuvem, num abraço de envolvendo a todos, a todos. E ele repete novamente, esse é meu filho amado. E essa voz não vem só para eles. Ouviu. Estava falando para quem? Para quem ele estava falando? Para Moisés e Elias? Não. Está falando só para aqueles discípulos. Naquele momento só eles ouviram. Mas agora todos nós sabemos. Então aquilo ali era para nós. Era para aqueles discípulos naquele tempo. E é para nós hoje também. De dar ouvidos a Ele. De ouvir a Ele. Ah, meu Deus. A Ele ouvir. Sabe? Chegou o momento da redenção da humanidade. Chegou o momento da virada. Chegou o momento que profetizamos durante todo o passado. Por isso que era tão importante que naquele momento de intimidade, naquele momento que eles estavam sozinhos lá em cima do monte, com 3 testemunhas, como preconiza a lei, né? 3 testemunhas. E ele fala, olha, esse é o meu filho amado, de novo, né? Não é só no batismo, mas depois que tudo se cumpriu, tudo que ele fez, ele fala, esse é. Agora a gente vai para dentro. E dali eles descem aquele monte. Se você pegar o livro de Mateus, você começa a olhar de onde Jesus passa, e Jesus vai andando, desce, logo depois Jesus já desce para a Judéia, né? Ele desce, vai a Cafarnaum, passa ali pela Galiléia e desce para a Judéia, para a casa de Lázaro, e ali logo já começa a entrada dele em Mateus 18, né, 19, já entra ele em Jerusalém e ali começa a paixão. Começam todas as coisas, a nossa redenção. E essa descida, né, do monte em direção é algo que ficou tão marcado em Pedro, mas tão marcado dessa glória. Na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1, verso 16, Pedro fala assim, né, da glória de Jesus. Ele diz assim, ó, porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. A importância do testemunho, cara. Nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele, verso 17 de 2 Pedro 1, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória
quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em que tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Santo Monte. Olhem, perfeito, cara, perfeito. O quanto isso marcou e quanto foi importante para ele, Pedro, e para toda a comunidade que ouvia Pedro e ouvia João. Tiago foi morto, né? Mas ouvia os dois. Mas antes de Tiago morrer, ainda ouviam Tiago também. Testemunharem disso que viram. Eu vi a glória do Pai e do Filho. É muito lindo isso. Muito lindo. É de que, assim, o testemunho que está sendo dado por Pedro aqui na carta dele é do Pai. Que é o Pai falando do Filho, que é um filho amado. E que faz o que ele quer. Por isso ele tem prazer no Filho. Por isso a alegria dele no Filho. E o Filho desce. E Paulo não fica atrás também. Efésios 5:1. Olha só. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como o quê? Como filhos amados. Olha a referência que faz de Paulo para a gente. Da gente ser imitador do Senhor Jesus. Como filho amado. Ou seja, assim como o Filho Jesus era amado, nós também o somos. Por causa desse amor dele, alcançou a todos nós. Oi, Sueli, boa noite, linda. Que bom te ver. E esse amor alcança a nossa casa, alcança a nossa vida, alcança o que a gente fizer, onde a gente pôr a mão. E nos alcança e nos transforma e contagia aqueles que estão à nossa volta também. Porque nós também somos filhos amados. Em que Deus tem tido prazer na minha e na tua vida. Aleluia. Sabe? Porque é disso que ele fala. Desse amor, cara. Desse amor poderoso, do qual não vem de nós, não é nosso. Eu não tenho esse amor, eu sou carnal, mano. Oh, meu Pai. E Jesus sabe quem sou eu. Mas esse amor se irradia para mim. Esse amor me contagia, me constrange a ser como ele, imitador dele, cópia dele, clone dele. Tá na moda, clone já é mais atual, né? Coisa mais. Mas é isso. É disso que Paulo está falando, sabe? Verso 2 de Efésios 5. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Oh, glória, aleluia! E Jesus sai dali, desce aquele monte, passa pela Galileia, né? Tem uma passagem boa, tem um sermão que ele faz, está em Mateus 18:19, que é tremendo, é o último grande sermão dele que ele faz na Galileia. É maravilhoso. E ali ele se encaminha para Jerusalém. E como não poderia deixar de ser, ele dá uma passadinha na casa do amigão dele, parceiro,
chamado Lázaro. Todas as vezes que Jesus descia para a Judéia, ele parava lá. Era a casa de Lázaro era a casa dele também. Cara, isso é tremendo, né? Isso é tremendo. E ele vai, desce, manda preparar o jumentinho, faz aquela coisa toda e entra em Jerusalém. A entrada triunfal dele, toda aquela coisa. A gente depois vai falar sobre esses dias da paixão num outro momento, né? Mas enquanto ele está ali, ainda nesse primeiro dia, no domingo ainda, e ele cercado de gente, o sacerdote meio que reclamando, aquela coisa, você pode observar isso em João 12, a partir do 26. E João 12, né, a partir do 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. As pessoas não sabiam o que ia acontecer ainda, só ele sabia. E os discípulos que ele tinha falado, mas os discípulos ainda estavam meio... Não é possível que ele está falando isso seja verdade. Então estavam naquela da dúvida. Verso 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vinha esta hora. Presta atenção. Eu vou pedir para o Pai para me tirar desse momento? Não. Eu vim para esse momento. O que eu posso falar? O que eu posso falar é o que ele fala aqui no verso 28. Ele, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, faça a tua vontade, Senhor. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Eu estou aqui. Faça a tua vontade. Então, olha só. Olha o momento, cara. O momento é o momento dele entrou em Jerusalém, domingo de Ramos, toda aquela situação, e ele... Então, veio uma voz do céu de novo. Veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Veio uma voz dizendo: eu já glorifiquei o meu nome através de você, filho. Já estou glorificando, já estou testemunhando, já estou fazendo através de você, do teu amor, de tudo que você fez até agora. Mas vou glorificar ainda mais o meu nome. Muito mais ainda vou fazer, vou glorificar. Muito mais ainda vai acontecer, e é agora nos próximos 7 dias, filho. Presta. Veio uma voz do céu no meio da multidão, irmão. Não estava ele lá no monte, nem estava ele sendo batizado lá na Jordânia, não. Jesus foi batizado praticamente na Jordânia. Mas ele fala no meio do povo. Esse é o meu filho amado. Já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, 29. A multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: olha, não veio essa voz por amor de mim, mas por amor por vós, por vocês. Essa voz veio por causa de vocês, porque ela veio testemunhar do que vai acontecer, para que vocês possam ligar as coisas, para que vocês podem dar ouvidos.
O Pai está falando desde o Monte Tabor, desde o monte lá em cima, de que era para vocês dar ouvidos. Mas as pessoas estão confundindo a voz de Deus com trovão. Muitas vezes, irmão, muitas vezes a gente não quer dar ouvido ao que Deus está falando para a gente, sabe? Às vezes a gente acha que é trovão. Muitas vezes, como esses aqui, qual era o motivo deles ali? Porque aceitar que a voz veio do céu, que era o Pai falando com o Filho, que já glorificou ele em tudo que Jesus fez, de que ele não era um impostor, não era um enganador, e quem falava isso dele, na verdade, era por inveja. Para aceitar essa palavra como do céu, tinha que jogar muita coisa fora. Tinha que se arrepender, tinha que se humilhar, tinha que descer. Ou seja, tinha que pagar um preço, tinha que abrir mão, renúncia, renunciar a uma religiosidade, a um sectarismo, a ideias preconcebidas. Porque quem está falando com o filho é o pai. Então existem situações que é melhor a saída é um trovão. Por que do trovão? Não tem compromisso. Opa, deu uma travada aqui, mas voltou. É um barulho qualquer, não a voz de Deus. E não a voz dizendo que glorificou o Filho, que vai glorificar ainda mais em todo aquele tempo ali. Então, cara, tá ligado na fiação? Tá ouvindo? Tá preparado para ouvir? Porque a gente quer muito falar, né? A gente quer pedir. A gente adora pedir. A gente pede tudo o tempo todo. Que a gente quer isso, quer aquilo outro, e vai, e pede, vê na televisão, diz que quer aquilo também, e outra pessoa fala, eu quero aquilo outro também, porque fulano tem, eu também quero que fulano tem. A gente quer um monte de coisa. Pra gente, pros outros, a gente pede. Não tem nada contra pedir. Mas tem que ter um momento do ouvir. Tem que ter esse momento na nossa vida. E a gente tem que querer ouvir e acatar o que ouvir. E muitas vezes é uma transformação da gente. O pai estava falando ali, segundo Jesus, por amor a eles. Aqueles que estavam surdos, que estavam ouvindo trovão quando Deus falava. E o quanto Deus não estava falando com eles através de Cristo? Durante quantos meses, anos, Jesus falando e pregando e eles não dando ouvidos. Hoje o que a gente vê nesse mundo é isso também. De um lado, são pessoas incrédulas que ouvem, mas não conseguem, ainda estão ouvindo ainda trovão, barulho. Outros ainda dizem, não, isso é um anjo, isso aí não tem importância não. Não sei, não vi. Não dá importância. Ou é difícil de obedecer. É difícil de abrir mão. É difícil. Abrir mão é difícil, irmão. Vou te falar. Abrir mão é difícil. Não é fácil, não. Quem falou que é fácil está mentindo. Não é fácil, não. É difícil, cara. É difícil renunciar. É difícil, né? Mas quando a gente procura o tesouro certo, o tesouro que a gente tem só serve para a gente abrir mão dele para comprar o outro, né? Para comprar a pérola. Para se despir. Para abandonar tudo para entrar na porta estreita.
Que na porta estreita, meu amigo, é tão estreita que não dá para levar nada com ela. E isso é uma... né? E isso, sim, é algo importante. Mas o pai confirma o compromisso com o filho. Confirma. E a gente sabe o que o filho passou. O filho, durante aquela semana, ele faz coisas maravilhosas. Ele lava os pés dos discípulos. Ele ceia com os discípulos. Ele ora com os discípulos. Ele profetiza na vida dos discípulos. Ele prediz o que vai acontecer. E ele é traído. É preso, é escolhido não, é preterido numa escolha por um outro assassino, As pessoas escolhem Barrabás ao invés de escolher ele. E acaba sendo julgado e crucificado. E ali ele morre, entrega a sua vida e diz, está consumado. Cumpri toda a vontade do Pai. Toda. E por isso, o Pai, né, por conta disso, o Senhor, né, como o seu filho tinha vida em si mesmo, assim como o Pai, a morte não foi capaz de detê-la. A morte não foi capaz de detê-la. A morte não foi capaz. E ele, ao terceiro dia, ele ressuscita. Mateus 28:1. Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago. Aleluia! E a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Aleluia. E para fechar, vem o anjo e anuncia a ressurreição de Cristo. Amado, e a humanidade se reconcilia com o Pai, depois de milênios separados. Você entende isso? Milênios de separação. E ali vem o Senhor Jesus, e cumpre toda a promessa, todo o propósito, de forma perfeita, assim como ele era perfeito. E o testemunho do céu, ver o túmulo vazio, como a gente viu lá, né? A gente se emocionou 2000 anos depois, né, pastora? Quando a gente chegou lá e a gente foi no túmulo de Jesus, no que seria onde ele foi
ali colocado. 2000 anos depois a gente se emocionou naquele lugar, a gente chorou igual criança, cara. A gente ficou assim como fala assim, meu Deus do céu, meu Senhor esteve aqui. E daqui ele ressuscitou. Isso foi tremendo, foi assim, até hoje eu não esqueço daquele momento, né? E eu imagino essas mulheres, ou os discípulos, de ver aquilo, de ver o anjo, o testemunho do anjo, do céu, o testemunho do Pai através do anjo dele, que enviou para falar sobre ele, de que, olha, se cumpriu. Agora o véu se rasgou. Olha, o véu se rasgou. O acesso agora é direto a mim através do meu Filho amado. Se antes eu já me comprazia, já tinha prazer nele, agora então nem se fala. A minha alegria é completa e a nossa também, por conta de tudo isso. Então, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. O testemunho do céu é sobre a tua vida. Você é esse filho amado. Como o apóstolo Paulo falou, sejamos imitadores do Cristo. Sejamos imitadores dele, como filho amado que somos. Para a gente experimentar a glória de Deus na execução do propósito dele. Porque a execução do propósito dele é com glória dele. E assim como os discípulos viram lá no século I, a gente vê também a glória agora. Porque a glória não ficou lá atrás, não. A glória está com ele. A glória não é da situação, nem é do lugar. A glória é dele. E onde ele estiver, estará a glória. Aleluia. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa frutificar no teu coração. Quando você abrir a tua boca para compartilhar qualquer coisa a respeito do Filho amado, pode ter certeza que a glória do Pai ali se manifesta. Abra os teus olhos, que as escamas dos teus olhos sejam arrancadas e retiradas agora, que caiam agora. Efatá, que os teus ouvidos sejam abertos e você possa ouvir a voz. Assim como os ouvidos dos discípulos ouviram naquele monte, e os discípulos também ouviram em Jerusalém, não confundiram com o trovão, os seus ouvidos abertos ouçam o que diz o Senhor na tua vida. Aleluia. Eu queria orar por você. Amém? Deus poderoso, eu quero abençoar a vida desse irmão que está hoje aqui nessa live, Pai. Senhor, que o Senhor abra os olhos, os ouvidos, a mente, meu Pai. Que, meu Pai, o véu se rasgou, a presença do Senhor é poderosa em tudo que façamos segundo o teu propósito, porque o Senhor glorifica aquele propósito que tu tens, Senhor, e mais ainda fará, porque essa é uma promessa do teu Filho para nós, porque ele disse, obras maiores fará. Ah, Deus poderoso, eu quero abençoar a vida desse irmão que está hoje ouvindo, Senhor, que se manifeste através dele, Senhor, a tua glória, através da palavra que ele fale, através da imposição de mãos, através do amor, do abraço, do beijo, do aconchego, da palavra de carinho. Meu Pai, que se manifeste a tua glória e que seja a tua mão sobre ele, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fica na paz, querido. Deus te abençoe. Amém? Se você puder, durante a semana, releia esses textos que vai te abençoar. Olha, amanhã
A gente tem aí o seminário do pastor Valmilton e a pastora Cleide sobre batalha espiritual. É tremendo, maravilhoso, não perca, né? Que são momentos de ensino sobre batalha. Vivemos os últimos dias e precisamos estar atentos. Amém? Um beijo grande e até amanhã na live do pastor Valmilton. Olha, a live do pastor Valmilton é no Instagram dele, Valmilton de Oliveira, e no Face, no perfil da pastora Cleide, Cleide Nossa, no perfil Cleide Nossa, e lá você vai encontrar essa live. É muito tremenda. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até semana que vem. Jesus abençoe, querido.